Olá, Elaine, isso é incrível, equipe de luz, gratidão, gratidão por todas as oportunidades, gratidão por todos os ensinamentos e como eu sempre falo nas mensagens que eu envio para você, gratidão por estar nesse plano justamente com você e um orgulho imenso por ser brasileira, por nos dar toda essa facilidade de acesso. Não tem nada além da gratidão para poder dizer. Esse depoimento que eu tô gravando é, né, o meu depoimento escrito e registrado já foi, e essa gravação vai chegar provavelmente quase que junto com o depoimento. Então, assim, o vídeo eu vou estar gravando em relação ao despertar e ao depoimento que também já foi enviado. Eu sou daqui da cidade de Piracicaba, tenho 44 anos, sou alocete e a minha maior conquista do ano passado foi justamente isso, que entrou já no processo de cocriação. O que eu tenho para dizer? Assim, eu sempre fui uma pessoa considerada fora da casinha, fora dos conceitos normais. Foi muito difícil me aceitar e me entender como uma pessoa por ser diferente de tanta gente, diferente de todo mundo que me acompanhou desde a infância, um relacionamento extremamente difícil com a minha mãe, e que hoje, em virtude de tudo o que eu venho fazendo, esse relacionamento tá se transformando, tá meio difícil ainda de chegar a ser um relacionamento mãe e filha, mas é um relacionamento de aceitação. Eu aceito e perdoei tudo o que sempre aconteceu, né, na minha vida. Vim aqui para Piracicaba, eu tinha 5 anos, até então eu convivia com a minha avó e passei a morar, né, realmente com a minha mãe e com meu pai aos 5 anos quando eu vim para cá. E a minha mãe, a minha dificuldade com ela era em relação a tudo, porque ela entendia como se eu tivesse tirado toda a liberdade, toda a vida dela. E ela não aceitava qualquer contato meu com o meu pai e vice-versa. Então, aos 5 anos de idade, eu tive a brilhante ideia: se o meu pai não gostar de mim, a minha mãe vai se dar bem com meu pai. Porque ela sempre dizia: eu só brigo com o seu pai porque você tá aqui. Se você não tivesse, eu não brigaria. Tentei fugir de casa, mas assim, deu um pouquinho de medo. Voltei e resolvi assumir. O meu papel, então, eu tive a brilhante ideia. Não vou fugir de casa, mas eu vou fazer com que meu pai me odeie. E assim, minha mãe e meu pai vão se dar bem. Conclusão: a primeira parte eu consegui. Lógico, não consegui que meu pai me odiasse, mas que eu passei a repulsar meu pai em todos os sentidos. As brigas da minha mãe com meu pai continuaram. Então, assim, foi um plano que deu certo numa primeira parte. E assim, meu pai nunca entendeu o porquê disso. Só que eu fui fazer as pazes, assim, de coração e pedir perdão para o meu pai num leito de UTI, tá? Então, assim, foi um último contato. Era uma pessoa fantástica, o melhor pai que eu poderia ter. Eu via isso nele o tempo todo, mas eu não tinha, assim, uma ligação, não tinha um fio que unisse, que eu pudesse, né? Eu havia rompido esse fio. Então também, foi aos 5 anos, mas eu cresci acreditando que eu não poderia refazer esse vínculo. Só que assim, eu não tinha o meu pai e não tinha minha mãe. E aí eu fui buscar esse crescimento, esse entendimento, toda essa o meu desenvolvimento, eu fui buscar na natureza. Então assim, eu era uma criança que assim não tinha amigos, tinha algumas crianças ali da onde eu vivia, né, que é uma reserva florestal, então era um número muito pequeno de pessoas. E eu cresci em contato com plena natureza. Então, assim, as minhas melhores amigas eram as árvores, era um talhão de pinheiro
que tinha inclusive nome, cada uma delas tem um nome, e isso é uma coisa que eu trago até hoje, esse relacionamento, essa amizade, ou essa troca de informação. Os animais, e tudo isso eu fui descobrir lá na frente que era real, que eram, não era porque eu era louca, mas que havia sim um entendimento e uma ligação, porque essa ligação sempre fez muito sentido para mim. Só que todo mundo que via achava que no mínimo eu deveria estar internada, né? Só que assim, os ensinamentos que eles me passaram e a força para que eu não desistisse, para que eu permanecesse e para que eu lutasse e que eu continuasse acreditando nos valores, na gratidão, porque eu era uma criança que eu não entendia como que as pessoas podiam fazer o que faziam, ofender, humilhar, brigar, não agradecer e assim, e não enxergar Deus, porque era um Deus que punia, era um Deus. E eu já vim da fonte com esse outro conceito. Então eu era uma criança que todo mundo falava que vivia no mundo cor-de-rosa, porque Deus castigava, porque Deus, né, era aquela pessoa que ficava sentada no alto do céu com uma prancheta, escolhendo o ferrado do dia. E, e tudo isso, assim, fez com que eu crescesse. E depois dos meus 20 anos, né, que assim, eu fui descobrir que eu não era tão louca assim, que existiam outras pessoas que praticavam as mesmas coisas que eu, que tinham as mesmas conexões. E aí a vida foi passando, muita situação difícil, muita situação complicada. Eu tenho 4 filhos, né? Na verdade 5. Um já habita no outro plano, né? Que eu só foi um aborto espontâneo logo no início, né? Mas 4 filhos, um histórico de um começo de câncer no colo do útero aos 20 anos, que teria que ter a retirada do colo do útero e o meu médico na época se recusou a fazer isso e foi pesquisar e fez uma tentativa para não precisar me esterilizar aos 20 anos. E isso eu devo muito a ele, porque era um útero que talvez nunca pudesse gerar um filho. E foram gerados 4. Então, assim, é o fruto do milagre o tempo todo dizendo: estamos com você, não desista, né? Continua. E o. Então, assim, aí teve o histórico de separação, um outro relacionamento, que é o meu terceiro filho, o Vitor. E assim, um relacionamento que tudo era fantástico. Eu tinha acabado de sair totalmente machucada, uma ferida de um primeiro relacionamento, né? Me separei quando meu segundo filho tinha 9 meses. E em seguida um outro relacionamento, que é aquele momento de carência, aquela falta e tudo mais, e você entra achando que era tudo lindo, maravilhoso, e de repente essa pessoa do dia para a noite se transforma e queria um relacionamento. Quando eu engravidei, grávida de 1 mês e meio, ele queria uma vida, um futuro, onde estivesse apenas eu, ele e o novo bebê. Conclusão, imediatamente todo aquele sentimento, parece que eu tinha dormido numa caverna, estava machucada, dormi numa caverna que aparentemente era uma casa encantada e acordo numa caverna monstruosa, né? E aí a partir daí eu me separei novamente. O Vitor, meu terceiro filho, tem apenas o meu nome e assim, eu fiquei 8 anos sem nenhum relacionamento. Conheci o, o meu marido, né? E 8 anos depois. E é o pai do Arthur, que tem 5 anos. O Rogério deixou esse plano, fez 1 ano, né? Faleceu no dia 9 de janeiro de 2019. E aí é um grande aprendizado, né? Eu convivi quase 8 anos com ele. E com aprendizados diários, por ser uma pessoa tão difícil, uma pessoa tão cética, e sempre colocando as dificuldades do dia a dia, o culpado era Deus, e sempre na vitimização e tudo. E uma pessoa que procurou por 2 anos uma doença que poderia ser silenciosa,
extremamente agressiva. Eu o alertei infinitas vezes que ele iria encontrar, e realmente foi o que aconteceu. Ele encontrou uma doença, miastenia graves, que demorou muito a identificação por conta da idade dele e nenhum quadro se fechava, mas foi assim, entre o diagnóstico em novembro e o encerramento do ciclo dele 2 meses depois. Então, assim, uma vida totalmente cheia de situações que eu sempre costumo dizer, a escola foi muito boa. E aí, em abril do ano passado, eu estava fazendo uma faxina aqui em casa e questionando Deus, será que realmente eu era louca? Questionando o universo. Será que eu realmente era louca? Ou se as situações, né, que tinha que ter uma explicação, tinha que ter uma saída, tinha que ter uma luz nesse túnel, porque eu já vinha percorrendo sem conseguir alcançar praticamente nada, né? Tenho os meus bens, a minha casa e tudo, mas assim, os meus filhos super saudáveis, mas faltava alguma coisa. E eu lembro que eu tava chorando e esfregando o banheiro e implorando por uma explicação. Quando eu tava ouvindo uma palestra no YouTube, enquanto tava fazendo essa faxina, e de repente eis que eu ouço uma voz dizendo: historinha, historinha, historinha. Na hora eu parei. Eu falei: quem que é essa pessoa louca que invade meu espaço, meu pensamento, minha dor, ousadamente diz que é historinha? Eu fui ver no YouTube e de repente aquela live que invadiu ali aquele momento, ela foi feita para mim. Ela foi feita para mim. Por isso que assim, eu entro na live e eu já clico sim no curtir, já compartilho porque salva vidas, tira pessoas do pleno desespero. E foi o que eu fiz. Eu lembro que eu parei até a faxina, sentei e assisti aos prantos, mas eu assisti aquela live toda. E a partir daí não abandonei mais. Alcancei o Holo 7 por conta de todo o trabalho envolvido e com a perseverança, com a insistência da Elaine, que não deixa de desistir. E transmito isso para as pessoas porque hoje eu tenho força. Hoje eu tenho. Então, assim, é com imensa gratidão. Tá tudo mais detalhado no depoimento. Desculpa o vídeo longo, né? Até pensei, falei, eu não vou nem conseguir falar 5 minutos porque eu tenho sim uma trava com câmera. Gratidão, 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 gratidão. Você foi o meu renascer. O meu renascer me tirou da onde eu estava, de um ciclo de dor, de sofrimento, onde eu não conseguia sair, onde eu não tinha força para sair, onde eu não encontrava nenhuma força mais para sair. Então, gratidão, Elaine. Apenas a gratidão para expressar toda essa mudança, todo esse renascimento. Muito obrigada. Obrigada ao universo, gratidão ao universo por nos proporcionar tudo isso. Gratidão a você e a toda essa sua equipe que é de muita, muita, muita luz. Tá bom? Beijo grande no coração. Tchau.